A graça, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo, que é de suma importância e responsabilidade, eu quero passar as divinas revelações que o Senhor tem dado a respeito dessa nação, o Brasil. O Senhor, Ele tem sacudido esse país, Ele tem balançado esse país. E a começar pela economia, como ele já havia falado por tantos outros vasos escolhidos. Como está escrito no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, certamente o Senhor, Yahvé, não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não que Deus esteja limitado ao homem, a quem quer que seja, não é isso. Mas Deus tem na terra os seus vasos escolhidos, porque Ele é o Deus imutável. Ele falou no passado, Ele falou hoje e falará sempre, porque Ele mesmo diz: eu sou o Deus que não mudo. O Evangelho, ele não é uma simples história do povo de Israel. O Evangelho, ele é poder, ele é salvação para todo aquele que crê. E o cumprimento da sua palavra, lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais. E Deus ultimamente, Ele tem falado muito a essa nação. Nós podemos ver aí os escândalos dos que estão em eminência, o próprio governo, coisas absurdas, inadmissíveis, homens corruptos, se cumprindo exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo sobre esses últimos tempos, quando ele diz: sabe, porém, Timóteo, que naqueles dias virão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, sem afeto natural. E é exatamente o que nós estamos vendo nos que estão em eminência nesse país. Mas vamos às revelações, que é de suma importância. Deus me mostrava que de madrugada, quando eu estava à beira de uma praia e o mar estava revolto com ondas gigantes, ondas muito grandes, e quando essas ondas quebravam e na sua espuma, na areia abria-se uma grande galeria enorme, e dali saía pelotões de soldados armados como se fora para uma guerra, e saíam apressadamente, pelotões e mais pelotões de soldados. E eu ficava observando aqueles soldados apressadamente. E dali eu pude entender que esse país passará por uma mudança radical. E está bem próximo. Uma mudança bem radical. A segunda revelação foi que Deus me mostrava que havia crentes, muitos irmãos, evangelizando nas ruas, apressadamente distribuindo folhetos. E nós evangelizávamos ali. E de repente, nos nossos ombros, brotavam asas enormes. E como numa revoada de pássaros, nós voávamos para o céu. E pude entender que nós estamos bem próximo ao arrebatamento da igreja. A terceira revelação foi que o Senhor me mostrava também que eu estava em Israel e andava pelas ruas de Israel com uma irmã minha, irmã sanguínea, e de repente havia um telão enorme, e nesse telão estava suspenso
esse telão grande, e ele estava linkado, havia um link nesse telão para todas as nações, e esse telão estava ligado, e ali estava um homem assentado num trono, como se fosse de ouro, e esse homem ele estava bem trajado de terno, gravata, de uma cor azul forte. E esse homem ele tinha como cabelos loiros, e bem ao pé daquele telão tinha judeus no traje tradicional, com o quipá na cabeça, muitos judeus, e prestavam atenção naquilo e tudo quanto aquele homem falava. Então minha irmã, eu falei, olha lá quem está falando. Aí minha irmã perguntava, quem é aquele? Eu falei, aquele é o anticristo. Ele está falando agora para todas as nações, e via satélite. E aí ela ficava parada, boquiaberta, e ali, por último, o Senhor me arrebatou numa madrugada, pela graça e a misericórdia dele, para que eu estivesse testemunhando agora nesse vídeo. Para você que pensa que evangelho é só uma história, só uma historinha, é conto de carochinha, eu quero te dizer que o inferno é tão real, o céu é tão real como você está aí agora ouvindo esse vídeo e vendo. De madrugada o Senhor me arrebatava e me fazia ver quando o meu espírito saía por cima da minha cabeça, e a minha matéria do meu corpo ela descia, e à medida que a minha matéria descia, o meu espírito ia subindo, mas de forma deitada. O meu espírito estava deitado, e eu olhava para o céu e sentia muita paz e alegria e gozo. Mas quando eu olhava para a terra eu via a minha matéria e me dava nojo, repugnância. E quando chegou aos céus, o meu espírito subindo deitado, quando chegou aos céus, um arcanjo, o arcanjo muito forte, com tórax enorme, braços muito fortes, ele estendia a mão e o meu espírito ficava de pé. E ali nós começamos a caminhar, e por onde eu andava eu ficava assim, boquiaberto, espantado com tanta beleza, tanta riqueza. As árvores por si, elas soltavam relâmpagos quando um vento suave passava, e elas soltavam relâmpagos. E quando eu olhava onde eu estava pisando, era espécie de pedras preciosas e ao mesmo tempo como se fosse ouro refinado. E era maravilhoso aquele lugar. E quando eu olhei ao lado direito, eu vi um grande trono. Um grande trono que ele estava revestido de forma abaulada por cima, mas muito grande o trono. E esse trono ele era transparente, de um material que eu não consigo decifrar como é esse material, muito especial. Porém era transparente, de uma cor azul muito forte, porém transparente. Quando eu olhei dentro daquele trono, eu vi Jesus assentado, porém ele estava de perfil, ele estava de lado, com as vestes bem brancas, mangas talar, mangas compridas, e um vestido branco, bem branco. A veste dele era bem branca, que quase eu não conseguia enxergar, de tão branca, tão forte. Era muito forte. E eu perguntei ao arcanjo, quem é aquele que está no trono? E Jesus estava sentado e tinha como na mão um cetro de um rei, do rei. E ele, com aquele cetro,
Ele movimentava de um lado para o outro como se estivesse regendo as nações. Então ele disse: aquele você ainda vai ver frente a frente. Então eu saí correndo para ver Jesus frente a frente. Porém, ele estava de perfil, como eu falei. Estava de lado. E à medida que eu ia chegando quase perto do trono, o trono ia girando lentamente. E quanto mais eu corria, mais o trono girava. Então eu voltei. Aí o arcanjo pôs a mão no meu ombro de novo, como estava, e disse: agora você vai num lugar que você não vai gostar. Então eu disse: eu não vou. Se eu não vou gostar desse lugar, então não vou lá. Ele disse: vai lá para você ver como é. E quando chegou nesse determinado lugar, era um lugar com 2 portões muito grandes, enormes. E ele ficou do lado de fora nessa posição e fez um gesto assim com a cabeça para que eu entrasse naquele portão para dentro, e ficou do lado de fora me aguardando. Quando eu entrei naquele lugar, dali para dentro, aquele lugar era negro como betume, como piche de asfalto. Lugar negro, bem escuro, bem negro. Mas eu vi as pessoas ali dentro, e eram multidões e multidões e multidões que não acabavam mais. E eu fiquei prestando atenção onde é que ia acabar aquela multidão e não conseguia ver. E ali eu vi pessoas que morreram de todas as formas desse mundo. Pessoas atropeladas, pessoas com as vísceras expostas, pessoas com olhos pendurados, pessoas que morreram de formas atrozes nesse mundo. E ali de repente começou os ais, os gemidos da alma, que começava lá onde não se conseguia terminar a multidão. Lá começavam os gemidos, vinha crescendo e vinha sacudindo tudo, como se fossem os gemidos mais terríveis que eu nunca tinha ouvido. Então eu, atordoado, tapei os ouvidos assim e saí atordoado daquele lugar. Quando chegou do lado de fora, o arcanjo estava nessa mesma posição, assim mesmo. Aí ele me perguntou: viu como é lá? Eu disse: é terrível aquele lugar. Então nós voltamos de novo. Ele pôs a mão no meu ombro, e tudo que eu tinha que falar, eu tinha que olhar para cima, que ele era muito grande, ele era muito enorme, ele era muito